depois de passar pela CCJ, agora o tema, a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, vai para o plenário da Câmara dos Deputados e a gente vai conversar com a deputada Fernanda Melchiano, do PSOL, que está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Deputada, bem-vinda, boa tarde. O que a senhora achou dessa votação na CCJ, né? 39-25, salvo engano, foi o placar, isso, 39-25. Qual a avaliação da senhora? Primeiro, Diego, quero te cumprimentar a Cris, a Carla Sakamoto, Leonardo Sakamoto, dizer que eu acho lamentável, né, porque ainda tenham 25 parlamentares que tenham votado pela absolvição do Brazão. Isso não foi um raio no céu azul. Poderia ter sido pior se nós não tivéssemos começado a atuar desde ontem. Aliás, desde a semana passada, quando esse assunto chegou na CCJ, logo depois da prisão que havia sido no domingo dos irmão Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil, que ajudou na mentoria intelectual e na obstrução de justiça do assassinato da Marielle e do Anderson, e foi pedido vistas. E nós alertávamos, esse pedido de vistas é para esfriar o acompanhamento da opinião pública, porque estava em todos os jornais, todos os veículos de comunicação, né, e todos os tipos de mídia, a prisão dos irmãos. E, bom, é isso, deu 2 semanas, semana passada não teve sessão na Câmara dos Deputados, ontem à noite ficou claro um movimento no sentido de soltar o Brazão, e aqui tem uma combinação perversa de uma turma que defende miliciano, porque as milícias não existem sem o tentáculo no Estado, seja no Legislativo, parlamentares que têm envolvimento com milícia, né, seja no Executivo, seja no Judiciário. Nós vimos o próprio assassinato da Marielle, a expressão da quantidade de tentáculos dessas organizações criminosas que, bom, massacram o povo, né? Assassinam gente todos os dias e, ao mesmo tempo, exploram de todas as maneiras econômicas a população que vive nos territórios controlados por milícias. Então, tem essa questão dos tentáculos, uma turma que tem relação com o crime organizado e uma combinação do Sindicato dos Deputados, de um corporativismo da ideia de defesa de privilégios que, na verdade, são inaceitáveis. Nós estamos falando da mentoria intelectual de um homicídio triplamente qualificado por motivações políticas. Isso é muito grave. É muito grave. Ter 25 parlamentares que ainda digam que querem absolver esse parlamentar, que seria soltar, né? Seria ele ser solto imediatamente. Essa era a votação. Mantém a prisão ou solta o Brazão. Mas soltando ele, é evidente que ele ia seguir atuando para obstruir bom, tirar e, enfim, obstruir as provas, né? Que já sobraram poucas depois de 6 anos do cometimento do crime. Nós estamos há 6 anos lutando por justiça. Deputada, boa tarde, bem-vinda aqui ao All News, obrigado aqui pela presença, né? Como é que está o clima no plenário? Como é que está o número de parlamentares na casa, para ser mais objetivo, né? A votação precisa de 257 votos, né? Ou seja, a maioria absoluta, né? E está correndo nos corredores, como a gente estava comentando aqui, essa possibilidade das pessoas que não querem ir lá votar não, elas simplesmente registram e saem de fininho, se prende no banheiro, sabe, vai comprar algodão doce, sei lá, resolve não aparecer no plenário para não votar, né? Como é que tá esse clima? Tem muita gente na casa hoje? Como é que tá a situação? Olha, Sakamoto, eu acho que essa pergunta é muito importante. E ficar muito claro para os nossos seguidores aqui do All News, quem nos acompanha, que quem não votar está votando pela soltura do Brazão. Nós precisamos de 257 votos para manter a prisão do Brazão. Lembrando que ele sendo solto, evidentemente ele vai seguir atuando para obstruir provas. Nós estamos falando de milícias, né, de organizações criminosas com tentáculos em várias esferas, além de todos os riscos e da sequência de cometimento de crimes. Né? A própria investigação apresenta quase 70 páginas em relação à atuação dos irmãos Brazão em relação às milícias no Rio de Janeiro. Então, existe um movimento daqueles que defendem a soltura dele, e são justamente aqueles deputados da extrema-direita, o que não me surpreende, né? O Bolsonaro, na sua live domingo, falou da soltura do Brazão. Nós vimos aqueles que adoram vilipendiar a Constituição, que fizeram parte da apologia ao golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, vim falar de Constituição para defender, né, o Brazão e garantir a soltura desse miliciano. A gente sabe o peso das milícias no Rio de Janeiro, tem vários veículos que trouxeram o papel do próprio Eduardo Cunha nessa tentativa de soltura do Brazão,
né? E alguns que têm feito esse discurso publicamente, e outros tantos envergonhados que vão querer sumir na votação, e por isso é muito importante saber que o ir comprar algodão doce, ficar trancado no banheiro, estava dando uma entrevista, tive um problema de não sei o quê, é narrativa, conversa mole para boi dormir, como a gente diz, né? É narrativa de quem quer soltar o brasão. Quem não for votar, está voltando para soltar o brasão, para que ele siga obstruindo provas e para que a gente não consiga caminhar no início da luta por justiça para Marielle, que a gente sabe que é o início muito importante, que teve que ter 6 anos de luta nacional, luta internacional, que teve que ter a derrota eleitoral do Bolsonaro para eleger o Lula, um governo comprometido com a busca para a verdade nesse caso, mas que é um passo inicial, né? Enquanto não tiver o julgamento, né? E, claro, a gente sabe que em relação às milícias, né, Sakamoto, o assassinato da Marielle, e com toda a sua brutalidade, uma mulher negra, vereadora, socialista, uma companheira muito generosa e combativa, que teve a vida roubada, interrompida, né? Nada vai trazer a nossa companheira de volta, nem o Anderson Gomes, que estava junto, né? E que também foi vitimado. Mas a gente sabe que o assassinato dela é a ponta de um iceberg de organizações criminosas que matam gente todos os dias, né? Eu mesma falei no plenário do assassinato do irmão da Sami e dos outros 2 médicos, os 3 médicos que estavam na Barra da Tijuca. E assim como esse caso absurdo, que também seguimos a luta por justiça, são dezenas de casos, né? De trabalhadores, de famílias exploradas pelas milícias, violentadas, desrespeitadas e pessoas assassinadas. Então, é preciso enfrentar essas organizações criminosas, que são as milícias. E soltar o brasão também seria um péssimo sinal, um péssimo indício, seria, assim, uma memória, enfim, um registro lamentável na história da Câmara dos Deputados. Eu estava falando com jornalistas hoje que eu não me lembro se teve uma votação tão escandalosa. Teve muitas votações escandalosas na Câmara dos Deputados, de interesses econômicos, de soltura de corruptos, e que nós criticamos e temos que seguir criticando, porque a gente não tem ilusão, né, com essa lógica que está ali posta. Agora, soltar o mentor intelectual de um crime, de homicídio, que é doloso, e homicídio político, eu não recordo. Né, eu espero que isso não aconteça, nós vamos seguir a luta, e por isso nós já estamos fazendo essa denúncia, que não aparecer para votar é votar para soltar o Brasil. Deputada, eu recebi uma informação aqui da nossa repórter que está no Congresso, a Carolina Nogueira, que agora há pouco o presidente da Câmara, Arthur Lira, fechou com os líderes como é que vai ser essa questão da votação do plenário, e parece que combinou com os líderes que o relator vai ler, né, o relatório, o advogado fala, os líderes orientam a votação, mas não vão poder falar. E que os líderes concordaram com isso, e que o PSOL também teria... Deu algum problema, gente? Eu tô te ouvindo ainda, Carla, sua imagem saiu só porque a gente teve um problema com a imagem do Sakamoto, mas pode continuar falando, eu acho que a deputada te ouve ainda. Então, e que daí também o PSOL teria pedido para o Lira esse efeito administrativo, para que ele pudesse, enfim, punir os deputados que não comparecerem. Eu queria saber e que ele negou. Então, assim, tem essa informação mesmo que o Lira não vai punir os deputados que o PSOL pediu e o Lira não autorizou, e também que os líderes concordaram em não falar, vão só orientar e só o advogado e o relator vão falar, vai ser assim mesmo? Foi isso combinado? Olha, Cris, infelizmente foi não com aval do PSOL, né? Nós defendemos tanto tempo de fala dos líderes como o regimento da Câmara, né? Tem a leitura do relatório, tem 6 intervenções para cada lado, período de encaminhamento, porque, obviamente, é um debate sobre o futuro da segurança pública, o enfrentamento das milícias e, claro, a continuidade da luta por justiça para Marielle e Anderson, e mais do que isso, né? Além do debate, mais preocupante que o debate é essa decisão de não ter efeito administrativo. O que acontece? O efeito administrativo é o desconto no salário do parlamentar que não votar, não é não comparecer, porque a pessoa pode ir dar presença na Câmara, já deu presença hoje, e quando a votação não ter efeito administrativo, pode simplesmente não votar sem nenhuma sanção econômica, né? Enfim. Então, o efeito administrativo seria a sinalização de que não vai ter conversa mole para boi dormir, que, bom, as pessoas têm que botar a sua posição em relação à manutenção ou a manutenção da prisão, né? Isso que esperamos. Deu problema aqui no celular, desculpa, entrou um agenda, agora agendar a atualização. Mas, enfim, voltando, então, essa questão de não dar efeito administrativo, nós achamos grave, a nossa líder reivindicou na reunião dos líderes agora, teve esse acordo da ampla maioria dos líderes, mas não com concordância do PSOL, porque nós não queremos acelerar uma votação sem a garantia dos 257 votos. Nós queremos batalhar até o último segundo para ter os votos necessários para
manter a prisão do Brazão. O que nós não vamos aceitar é uma lógica toda atalhada, um procedimento de aceleração da votação, sem fala dos líderes, sem fala de encaminhamento, sem discussão do relatório e sem o efeito administrativo, portanto, a obrigação do parlamentar votar se não vai ter desconto salarial, e a gente ficar no escuro em relação a uma votação que é fundamental para o país, porque a luta por justiça para Marielle não é só uma luta em memória à nossa companheira ou de justiça por ela, é para não ter salvo-conduto para o cometimento de crimes políticos no país. Então, esse é o risco, por isso o pessoal não concordou. Deputada, dá para a gente fazer essa interpretação? A gente vai saber o resultado ainda hoje, mas ao que parece está se formando um cenário para que ele seja solto, né? Porque você não dá o efeito administrativo, não amplia a discussão, acelera a questão, e ainda tem gente falando em se abster. A senhora acha que a gente caminha para essa abstenção e para essa derrota, né? Esse seria o risco, e eu fiquei surpresa, te confesso, desde a semana que pediram as vistas, que eu alertei, o pedido de vistas não é para ler as 500 páginas do relatório, do inquérito, o pedido de vistas é para esfriar a repercussão pública, para que o julgamento da manutenção da prisão do Brazão seja em outra circunstância, que não estejam todos os veículos relembrando, todo o caso, todo o assassinato da Marielle, toda a barbárie, né, que foi essa execução dela e do Anderson. Isso aconteceu, e ontem começou esse movimento, mas eu acho que hoje nós já começamos a trazer isso a público. Acho que é muito importante o All News estar falando sobre isso, acho que é muito importante outros veículos estar falando sobre isso, as nossas publicações na rede social, para alertar para que a gente consiga manter o placar e as orientações da Comissão de Constituição e Justiça. Lá nós conseguimos uma maioria boa, 39-25, mas foi com muita luta, né? Foi com muita mobilização, muitas ligações, muita pressão, muitos discursos contundentes, né, combatendo bastante a questão dos argumentos patéticos de uma extrema-direita que faz apologia a golpe e, óbvio, aqueles que querem passar pano para miliciano e ficam tentando achar argumentos. Então, queria te dizer que esse é o risco, por isso nós vamos estar atentos. Agora, eu acho que seria escandaloso, sabe? Assim, se isso acontecer, é um escândalo, é uma marca tão grave, mas tão grave da Câmara dos Deputados, é uma desmoralização tão grave, que eu não quero acreditar. Claro que nós vamos lutar para garantir os 257 votos. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, e é muito importante que vocês estejam falando no All News, é muito importante que o pessoal nas redes sociais comece também, compartilhe as coisas para exigir que a Câmara, imagine, não vote para soltar os investigados por serem mentores intelectuais de um homicídio qualificado por razões políticas. Deputada, posso também aqui, Cris Fibe falando, fazer mais uma pergunta? A gente está um pouco no terreno da especulação, porque não sabemos ainda o resultado, mas na hipótese de a Câmara votar por soltar o Brazão, o que acontece daqui para frente? Ele volta a trabalhar semana que vem, normal, chega no plenário, e aí o processo também instaurado pela cassação no Conselho de Ética deve demorar quanto tempo? Qual pode ser a nossa expectativa com relação a isso daqui para frente? Olha, Cris, eu não quero crer que vai ter essa soltura, sinceramente, porque eu acho que seria um escândalo tão grande que nós teremos que parar tudo e as vozes que defendem as liberdades democráticas no Brasil discutir seriamente as coisas, porque a sinalização da Câmara é que é permitido salvo-conduto para crimes políticos e crimes, né, contra mulheres negras, jovens da periferia, representantes. É uma sinalização, e claro, de proteção às milícias. Gravíssimo é proteção às milícias, é aceitar uma lógica paramilitar no Estado e a Câmara dos Deputados brasileira avalizar as milícias que têm muita força no Rio de Janeiro, quem sabe que é o polo mais avançado, mas que também começam a crescer em outros lugares do país. Então, assim, não seria qualquer coisa, eu acho que teria que aí, parar tudo e fazer, convocação de mobilização, ir para cima, né, de outras esferas, porque a sinalização seria muito pesada, não quero pensar nisso, né, porque se vota a soltura seria comunicado ao Supremo, o advogado do preso iria dizer que, foi votado isso, ia criar a narrativa para soltar, sim, né, porque a Câmara votou e teria uma discussão jurídica, né, em relação a isso, mas precisa, pelos regimentos, etc., essa autorização para manutenção da prisão na Câmara dos Deputados, teria o risco de obstruir provas, para seguir essa obstrução de provas, o que é gravíssimo agora, nesse caso concreto, e, portanto, a investigação quase voltar a estaca zero. E, ao mesmo tempo, esse trânsito na Câmara dos Deputados do pagamento de salário para o mandante e autoria intelectual
de um crime hediondo e de ataque, né, a lideranças políticas, ataque às liberdades democráticas, ataque, enfim. Ao povo brasileiro, né, a gente sabe que a luta por justiça para Marielle é uma luta pela família, a luta pelos companheiros e companheiras do pessoal que fizeram essa batalha até o fim, de todos os defensores das liberdades democráticas, mas simbolizou uma luta internacional, né, uma luta internacional que muita gente teve com a gente nessa batalha. Então eu não quero acreditar que isso vai acontecer, nós vamos lutar até o fim pelos 257 votos. Se acontecer uma catástrofe, uma marca, um crime desse, porque a Câmara estaria avalizando o crime na prática, eu acho que aí precisa imediatamente ter uma organização dessas entidades, movimentos sociais, movimentos populares, partidos comprometidos com as liberdades democráticas, para urgentemente discutir uma tática que não permita obstrução de justiça, impunidade, salvo-conduto para crimes políticos e bom, fortalecimento das milícias, né? Em última, a soltura dessa turma significa o fortalecimento das milícias.